Maranata, temos que distribuir os dons, repartir o que recebemos de forma gratuita a todo mundo. Recebeste o dom de curar? Então cura as pessoas. Eu tenho as folhas da árvore da vida, então não posso revogar isso. Disse Balaão quando foi convocado para amaldiçoar Israel. Ele disse que o Senhor tem abençoado e eu não posso revogar. Não há revogação no decreto, no mandato do Senhor. Aleluia. Estamos a trabalhar e continuamos também a trabalhar. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus, benditos do meu Pai, vocacionados pela santa vocação dos chamados para o céu. Aleluia. Ontem não tivemos live. Eu tenho a certeza que havia uma expectativa muito grande. Partilhem já nos grupos. Muitas pessoas não têm recebido os links. Sabe que o sistema todo trabalha para que o homem não seja conhecido, para que a mensagem não chegue até nos confins da terra, mas como a verdade por si mesma, sem a ajuda de ninguém, ele sempre triunfou. Desta vez também a verdade vai triunfar, como foi nos dias da cruz. Dos povos ninguém esteve comigo. Eu sozinho, desci no vale. Nós contamos somente com a ajuda de Deus. Não temos ajuda de ninguém, não. Aliás, se fôssemos ajudados também pelo mundo, então seria a obra do mundo. Ainda bem que não temos ajuda do mundo. Ainda bem que não temos aliança com nenhuma organização, nem partidária, nem institucional, nem religiosa, sei lá, organização filantrópica. Somos um corpo e temos cabeça, e a nossa cabeça é Jesus Cristo. E com Jesus vivemos, ou então sobrevivemos no mundo, em meio às opressões e apertos da vida, mas sabemos em quem nós temos crido. E aquele que prometeu que não nos deixaria todos os dias das nossas vidas. Ok? Nesse momento é para você ficar quieto e ouvir a palavra de Deus, não é para você fazer pedido. O momento não é para você pedir, o momento é para você ouvir. Silêncio e digas: eu quero ouvir. A grande tribulação. Eu trago essa mensagem, mas eu vou aprofundar, voltando para trás, os sinais que houveriam antes da grande tribulação. Assim como Jesus mostrou sinais que haveriam antes da sua vinda, eu digo antes da grande tribulação.
os sinais que aconteceriam e que vão acontecer, claro, antes da grande tribulação. O que é isso, grande tribulação? Essas palavras saíram da boca de Jesus. É um período, o próprio nome já pode expressar, simplificar, explicar o que significa isso. Tribulação é um momento difícil que uma pessoa, família, nação, sei lá, o mundo poderia passar. Momentos de agonia, de aflição, momentos de dor, mais ou menos individualmente. A perca de um ente querido é uma tribulação. A perca de serviço é uma tribulação. Sabe que você paga os serviços todos através da remuneração que veio do serviço. Então, a pessoa fica sem norte. A pessoa fica sem chão, como se diz na gíria. Uma enfermidade. Você vai no médico e te dizem, olha, tens uma doença terminal, tens poucos dias de vida. O homem entrou em tribulação. Não somente a própria pessoa, mas os outros também da sua parentela, os que lhe amam, entrarão em choque. Os filhos, ao verem que seu pai tem alguns dias só de vida, ficariam atribulados. Então, tribulação não é um momento bom, é um deserto. É um momento de dor, de aflição, de angústia, onde as pessoas gemem, as pessoas ficam aflitas, ficam desesperadas, perturbadas. Pronto. Agora, estamos a ver que Jesus fala de uma tribulação generalizada. Isto é, os povos todos da terra serão atribulados num momento só. Num período de tempo, haverá aflição na terra. Por isso, Jesus chama de tribulação. Mas veja que Jesus, ele mostra que esta aflição jamais seria comparada com nenhuma outra aflição desde que o mundo existe, nem tampouco depois daqueles dias. Então, por isso ele se chama grande tribulação. Porque se fosse uma tribulação semelhante a outras que já passaram, então não seria grande tribulação, seria uma tribulação, mais uma tribulação. Mas como não vai existir mais, e nunca existiu, uma aflição generalizada no mundo inteiro, como diz a Bíblia, para tentar os que habitam na terra, então foi chamada, ou nós a chamamos de grande tribulação. E veja que Jesus, antes que ele fale desses dias da grande tribulação, ele fala de tribulações. Quando esteve no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram quando é que essas coisas iriam acontecer. Falava Jesus que não ficaria pedra sobre pedra, que não ficaria, seria demolida na cidade de Jerusalém, o templo, não sei o quê. Aquelas coisas todas aí, do cerco da cidade, a destruição do templo e a aflição das pessoas. Então perguntaram, quando é que essas coisas iriam acontecer? Então, Jesus disse que antes da grande tribulação haveriam outras tribulações. Por isso advertiu os seus discípulos para que ninguém os enganasse. Porque haveria necessidade que houvessem outras tribulações antecedendo a maior que a grande. Como mais ou menos Jesus disse, olha, antes daquele dia, das grandes aflições, que não serão comparadas nem antes nem depois, haveriam na terra várias tribulações como guerras, violência, fome, pestes, terremotos, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, irmão contra irmão, família, não sei quem, aquilo tudo aí. Você já sabe, pai contra filho, mãe contra filha, nora, sogra, sogra de nora. Então, mas Jesus disse que isto não seria o fim. Estão entendendo? Jesus disse que isto seria o princípio de dores. A grande tribulação é o fim de dores. Mas antes do fim das dores, haveria o princípio das dores, que também seriam tribulações.
E a terra, 2000 anos depois que Jesus falou isso, passou em muitas tribulações. A própria Jerusalém passou tribulações, mas não foi grande tribulação. Eu tenho a certeza que os entendidos na matéria, não os escribas do lado da lei, mas do Evangelho, que ouviram de Jesus Cristo naquele dia, ou então que ouviram da boca daqueles que estiveram com Jesus, acharam que quando Jerusalém foi cercado, muitos anos depois da morte e ressurreição de Jesus, pensaram que seria aquele dia, porque viram também a cidade cercada, viram os exércitos a entrar em Jerusalém, viram os romanos a matar as pessoas, viram os romanos a derribar o templo, viram tudo isso. Viram as pessoas a serem levadas para o exílio. Eu tenho a certeza que os cristãos daquele tempo acharam que tinha chegado a grande tribulação. Eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza que os crentes, naquele momento, teriam achado que os dias que Jesus havia falado tinham chegado. Porque alguns sinais que Jesus falou da grande tribulação aconteceram naquele dia. Como o derrubo da cidade, a morte das pessoas que estavam dentro da cidade, o cativeiro das pessoas, a destruição da cidade, do templo. Mas ainda assim, não foi grande tribulação. Depois que seguiu, os cristãos judeus, se tivesse judeus, eu creio que tinha cristãos judeus espalhados na Europa, eu acho que eles pensaram que tinha começado a grande tribulação quando Hitler os perseguiu. Os cristãos no mundo inteiro, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, pensaram que na Primeira Guerra era o fim do mundo. Aliás, nós vimos um grupo de hereges, de carnais que pensam que poderiam entender as coisas de Deus com a mente da carne, como o Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, a fundadora do falso adventismo, que é a Lena White. Eles pensaram que quando começou a Primeira Guerra, aliás, quando havia os rumores da Primeira Guerra Mundial, eles pensaram que seria o fim do mundo. Por isso eles começaram a pregar o fim. Apregoaram o fim, as pessoas venderam suas coisas, suas propriedades, deixaram seus empregos, ficaram reunidos à espera do fim por causa da violência que estava na terra. Mas depois, quando assustaram, 1917, estavam em 1918, frustrados porque o Senhor não voltou como eles esperavam. Então, se dividiram e cada um foi fundar a sua seta, continuando nos seus erros, como Testemunho de Jeová, o Sétimo Dia. Isso foi a Primeira Guerra. Aconteceram várias pestes no mundo, pestes que assolaram uma parte do mundo, outros continentes. Os cristãos naquela altura achavam que aquela aflição era grande tribulação. Estou a falar as renomadas, as de grande impacto, tribulações de grande impacto que assolaram o mundo. A Primeira Guerra, a própria Segunda Guerra com Hitler, e depois com todo o massacre que se viu contra os judeus. Eu tenho a certeza que os cristãos acharam que aquele era a grande tribulação, porque os judeus estavam a ser perseguidos no mundo inteiro. Aqueles que estavam nos territórios controlados por Hitler acharam que, como na Romênia, Polônia, na própria Alemanha e outros países aí, Bulgária. Então, é incrível que naquela altura todos os cristãos, quer os judeus cristãos como cristãos das nações, acharam que teria chegado a grande tribulação, com um grande sinal, que é a perseguição dos judeus. A morte dos judeus. Judeus colocados nos centros de concentração. Os judeus vão ouvir isso, vão ficar muito chateados comigo. Os judeus gostam, quem fala disso tem que estar a chorar. Quando você fala do Holocausto, tem que estar a chorar e a detestar o Hitler. Quando você fala a rir sem sentimento, eles vão te perseguir, eles já vão querer te abater. Só não perseguiram quem? O mosquito. O mosquito fez o sinal do quem? Do Hitler. Mas como ele, o amigo dele, o mosquito e o amigo dele, são apoiantes do governo israelita,
Então fingiram que não viram. Fingiram que não, foi um lapso. Se fosse uma outra pessoa, poderão lhe amaldiçoar, declarariam guerra contra ele, inimizade. Mas o mosquito que eu estou chamando mosquito é aquele, sei lá como é que eles chamam, se é mosca ou como é. Fez o sinal do Hitler, mas eles fecharam os olhos e acharam que foi um lapso. Por causa do financiamento. Tá? Então, na Segunda Guerra Mundial, tenho a certeza que todos os cristãos se prepararam. Eu tenho a certeza que tem cristãos que foram nas matas, tem crentes que fizeram bunkers, tem crentes que se esconderam dentro das casas, tem crentes que foram nos montes. Eu tenho a certeza. Pensaram que o Hitler era o anticristo. Mas Jesus disse que seria mister que essas coisas acontecessem. Que haveriam muitas tribulações, mas não seria a grande tribulação. Jesus especificou como guerras, violência, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra país, isso tudo, fome, pestilência, e teve vários momentos de fome, como a fome que assolou a África, aí na Etiópia, Somália, e outras calamidades que a Terra teve. É só ver quando arrebentou o coronavírus nos nossos dias, todos os cristãos desinformados, carnais e não sei quem, eles acharam que tinha começado a grande tribulação. Ok? Então, eu quero vos dizer que Jesus especificou que seriam dias difíceis, que nunca houveram e jamais haverão esses dias. E Jesus ainda explica que esses dias, se não fossem abreviados, nenhuma carne poderia se salvar. Então, por causa dos escolhidos, segundo Jesus, o Filho de Deus, por causa dos escolhidos, Deus, o Pai, abreviou esses dias, porque senão ninguém se salvaria. Ok? Então, eu quero vos dizer que ainda não vivemos a grande tribulação. E é só para ver os pregadores religiosos, carnais, qualquer situação que acontecer, qualquer guerra, qualquer tumulto, qualquer violência, então diz, olha, é o arrebatamento, o Cristo já vai vir, a grande tribulação já começou, olha, preparem-se, a igreja será levada. Mas eu quero vos dizer que ainda não tendes grande tribulação. E não tereis agora a grande tribulação. Ainda vos resta, não digo muito tempo, mas tens um tempinho para vocês enfrentarem a grande tribulação. E eu vou vos dar um sinal maravilhoso. Eu vou vos dar um sinal maravilhoso para que vocês saibam, quando vocês verem acontecer aquelas coisas, então que a grande tribulação estaria mais próximo de vocês. Prestem atenção à terra. Eu sei que sou ouvido por toda a terra. O mundo todo me ouve, até outras línguas põem o tradutor para ouvirem. Eu sei disso. Os reis, os príncipes, os povos de todas as nações de outras línguas me ouvem. E alguém vai dizer, mas olhando para os teus vídeos, não tem os milhões como tu falas que me ouvem. Sim, o sistema barrou, criou políticas para que as visualizações não aparecem, porquanto eles pensam que me esconderam. Se eu dependesse deles, estava perdido. Hoje não estaria aqui a pregar para você que está no Brasil, na América, Cabinda, você que está no Moçambique, Portugal, Canadá, Ocidente, sei lá, pudesse me ver e me ouvir a pregar. Mas como eu não dependi deles, o meu Deus foi me dando visibilidade debaixo da opressão, de oposição, como Paulo também reconheceu nas suas batalhas. Uma porta grande e eficaz se me abriu, mas tem muitos adversários. E eu tenho me esforçado também debaixo de muitos adversários, oposições, e eu tenho vencido. E o meu Deus, ele me atacaram quem? Atacaram a live. O meu povo vai se apresentar voluntariamente no dia do meu poder.
Então, não tenho nada que me queixar da falta de visibilidade. Não tenho nada que me queixar por causa da penumbra, do ópago que os meus inimigos fizeram. Não. Significa que o dia do meu poder ainda não chegou. Então, quando chegar o dia do meu poder, o povo vai se apresentar voluntariamente. Estamos nos aproximando para este dia. Eu quero dizer que a grande tribulação, antes de falar do sinal que poderia advir, que mostrar que a grande tribulação estava já à porta, para vocês se prepararem, eu quero dizer que essa grande tribulação é um período de tempo. É um período de 3 anos e meio, onde as regras da convivência no mundo mudarão. E várias vezes vocês se referiram disso. Nova ordem mundial, não sei o que, cozido assado. Tudo vai mudar. As instituições vão desaparecer. As organizações, não sei o que, todas essas regras atuais vão desaparecer. Veja só, ainda estamos longe desse dia, mas estamos a sentir já os sintomas em que essas organizações vão perdendo força, como as Nações Unidas, o Conselho de Segurança. Vimos aí o novo presidente americano a se retirar da OMS, e não sei de mais onde, ONU-SIDA, outro não sei quem, Daqui a pouco você vai ver das Nações Unidas, do Conselho de Segurança. Tudo isso vai perdendo a força. Por isso, eu tenho a certeza, depois da Terceira Guerra Mundial, essas organizações que existem já não vão existir. Aliás, toda vez que a Terra sai de uma guerra mundial, das duas que houveram, depois da guerra criaram novas regras. Os vencedores criaram novas regras. Eu tenho a certeza. Por isso também estou a vos preparar. Quando vocês verem a ONU desaparecer e todas as organizações como a ONU-SIDA, porque não sei o que, a OMS, Conselho de Segurança, depois de uma grande guerra, para dizer, olha, então o oposto já avisou, não. Ainda não será, esse não é o sinal que eu vos dou. É possível que essas organizações todas desapareçam depois da guerra fratricida que vai existir e dentro em breve. Não significa que será a grande tribulação, porque todos que vencerem a guerra vão estabelecer novas regras, vão comandar o mundo, como fizeram depois da Segunda Guerra Mundial, criaram a ONU e outras coisas, organizações. Não é isso que eu vim falar. Estou a advertir que esse não é o sinal. Porque muitos já verem já o Trump ameaçar acabar com essas organizações, não sei o que, estão já a dizer, isto é a grande tribulação. Olha, Donald Trump é o anticristo. Quantos anticristos vocês já tiveram? Vocês já tiveram vários anticristos na Terra. Chamaram João Paulo II como que seria o anticristo, Bento XVI, Francisco, Macron, Ronald Reagan, George Bush, Obama, talvez só o Biden é o único que foi tão frouxo que ninguém olhou para ele como anticristo. Este aqui, agora estão a dizer que é o anticristo. O Hitler, não no vosso tempo, mas antes de vocês, tenho a certeza que ainda vivem pessoas que ouviram daquelas guerras, ainda tem os sobreviventes daquele tempo. Então, vós tiveste sempre muitos anticristos, muitos falsos profetas, sempre foi assim. Então, eu estou a vos dizer que Jesus disse, é mister que estas coisas acontecem, mas sim não será o fim. O fim está a vir aí. As grandes dores vêm. Então, antes de eu falar com profundidade o que vai acontecer naquele período, segundo a palavra de Deus que saiu na boca de Jesus, eu quero vos dar um sinal marcante que vai mostrar que a grande tribulação já estará diante de vocês. Não que já vai se manifestar, mas podereis esperar. Assim como Jesus falou aos judeus. Estás a ver? Lhes falou das coisas que iriam acontecer no fim. Então depois lhes contou. Assim como quando vocês vejam a figueira já está a brotar. Já está a dar seus rebentos, seus renovos, suas folhas verdes, não sei quem. Então, ele não disse quando a figueira der frutos, não. Quando brotar.
Quando vocês verem que a figueira brotou, ele disse, então, podem se preparar, que essas coisas que eu estou a vos falar, Jesus falava a respeito da vinda dele, que serão marcadas com sinais como aflições, que é a grande tribulação. Depois, Jesus fala, depois das aflições, que é a grande tribulação, depois da grande tribulação, vocês vereis o sol a escurecer, a lua a não dar a sua luz, as estrelas a caírem, as forças que estão no céu a serem abaladas. Então aí vocês vão ver o Filho do Homem a vir. Mas então ele lhes disse, olha, mas preste atenção. Antes, eu quero vos dar um sinal, uma parábola. Assim como a figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e as suas folhas brotam, então vocês bem sabeis que está próximo, não é que é o verão. Tem que se interpretar a palavra de Deus como ela é. Não é o verão, é o próximo do verão. Então ele disse, quando vocês verem estas coisas acontecer, então podem acreditar que está à porta, às portas. Quem? O Filho de Deus. Quais as coisas? Estou a falar do que ele falou agora aqui. Primeiro aflições, o sol, a lua, as estrelas a caírem. Hein? Mas também falou, antes dessas aflições, as grandes aflições, vimos que ele falou que haveria o princípio de Deus, que não seria o fim, ok? Que seria mister que acontecesse essas coisas. Agora, eu vos dou um sinal maravilhoso. Qual é o sinal que nos dás? Quando vocês verem a igreja da salvação de todas as nações, que é o reino de Deus, o monte da casa do Senhor, foi erguido, estou a falar o monte, foi elevado no cume dos montes, então quem lê atenta, porque não será o fim, mas estará às portas o fim. Qual fim? A grande tribulação. O que é isso? A igreja da salvação de todas as nações, o reino de Deus, o monte da casa de Deus entre os gentios, da última geração dos gentios. Ser elevado até o cume dos montes. O que significa isso? Significa o grande avivamento. Nós vimos que quando essa casa for elevada sobre o cume dos montes, segundo diz o Senhor através do profeta, que muitos povos concorrerão a ela. E o mesmo Jesus disse que ninguém poderá esconder uma cidade edificada sobre, não é sobre os montes, em cima dos montes. E o que é isso? A igreja ser colocada em cima dos montes. Nós sabemos que os reinos dos homens são chamados de montes. Os reinos dos filhos dos homens são chamados de montes. Ok? O próprio reino de Israel foi chamado monte de Deus, monte de Sião. E nós vimos quando aparece uma mulher vestida de sol e a lua debaixo dos seus pés, e tinha uma coroa de 12 estrelas, e que estava grávida, e gritava com ânsia de dar à luz a um filho. No livro de Apocalipse 12, teria parado diante dessa mulher um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, e cada cabeça tinha um diadema. E ele teria descido para tragar o filho que a mulher poderia dar à luz. E nós vimos que a própria Bíblia, o Espírito Santo, Deus explica que essas cabeças no corpo do dragão representavam montes. São 7 cabeças e são 7 montes. E também são 7 reis. Naquela altura, Deus revelou a João que 5 teriam passado e o outro existia, e o último, que é o 7º, viria.
nós vimos que o mundo sempre foi dominado por reinos. Sempre teve um reino com autoridade sobre as nações. Sempre foi assim. Porque se o mundo jaz no maligno, é dominado por Satanás, então Satanás tem hierarquia. O reino dele não é como vocês chamaram de o reino de desorganização. Não. Não existe desorganização no reino do diabo. Existe organização incrível. Hierarquias incríveis. Então sempre houve um reino, um monte maior, que esteve sempre a reinar. E também esses 7, na história, elas sempre existiam, como existiu sempre um reino, então foi passando o primeiro monte, o segundo, o terceiro, o quarto, e agora o anjo fala a João que naquela altura já tinham passado 5. Existiam, e nós sabemos que João recebeu a revelação do Apocalipse no reinado da Roma. Não é a Roma dos papados, a Roma do Império Romano. Então ele disse que 5 já tinham passado, um existia, então o que existia era Roma, e o outro viria. E se nós vermos na história, depois da Roma não apareceu mais um império que teve a proeminência mundial. Hitler não conseguiu, queria fazê-lo por uma guerra. O comunismo depois da guerra, ou antes mesmo da guerra, também não conseguiu. Com o fim da Segunda Guerra, pior ainda. Apesar que teriam dividido o mundo em 2 partes, entre o Ocidente, dominado pelos americanos, e a Rússia, com seus territórios ocupados do proletariado, do comunismo científico, utópico, sei lá como foi chamado, do marxismo-leninismo, também não teve o domínio mundial. Na verdade, o Ocidente é que teve. Prova de que o comunismo teria sido destruído. O muro de Berlim caiu. E o Ocidente tomou controle de tudo. A América. Ok? Agora você veja. Quer dizer que os reinos são montes. Estou a explicar, só que não é isso que eu vim pregar. Estou a explicar aqui para ver que os reinos são montes. Agora está a dizer que um dia o reino dele será colocado acima dos montes. Você sabe que o monte é maior quando tem maior altura. Vais ver na natureza. Existem montes, lugares mais altos em cada terra. Lugar mais alto em cada continente. E tem um lugar mais alto no mundo. Temos o Everest, que é o lugar mais alto, o monte mais alto do mundo. Temos o Kilimanjaro, aqui na África, como ele é chamado, o teto da África. Temos o Moco, aqui em Angola. Lá no Congo também tem o lugar dele mais alto. Ok? Só estou a dar exemplo. Então, quando maior é o monte, significa a maior autoridade ele tem sobre os outros. É isso que disse o Senhor, ou o profeta João Batista. Aquele que é de cima é sobre todos. Quem está em cima domina o que está embaixo. E nós temos agora o monte americano a dominar sobre as nações. Só para você ver que Putin, aliás o Trump, está a fazer o que ele quiser. Aquela oposição russa é tudo só, como você diz, bungle. Quando eles quiserem acabar com aquela oposição, eles acabam. Porque eles têm o espiritual, têm autoridade espiritual. Ok? Por isso é uma águia que voa sobre os 4 cantos da terra. Em conexão com a prostituta mãe e as suas filhas, e eles reinam sobre a terra. Ok? Você está a ver que o Ocidente a tremer diante do Trump. Está a ver Trump a fazer e desfazer. Ninguém faz nada. A obrigar ao Zelensky a entrar na aliança, ou então não quer, ou você assina os acordos, ou vai ter problema. Eu vou explorar os minérios lá no teu país já, mas entrega o território que você perdeu ao homem da Rússia. É o que você quer? Então, o mais velho dita as leis, pá. Aquele que é maior dita as leis. Sem contradição nenhuma. E o menor que tentar desafiar o maior, tá mal. Não é isso que o Trump falou, quem? Ao Zelensky, vais perder tudo. Tu não tens as cartas nas mãos, rapaz. É melhor você agarrar o pouco que você tem. Está a defender que é soberania. Vais perder tudo. Soberania, estou a te ajudar. Porque o Putin é maior que o Trump.
O Ocidente não pode com Putin. Putin só teme a América. Aleluia. Tu não tens carta nas mãos, pô. E veja só, mandou boca, não está aí aqui a seguir as regras. Hã? Está. Quem tem o poder tem. Quem manda, manda. Digo amém. Hoje está aí, foi humilhado. Mostrou-se, ele estava a pensar que queria, estava a confiar no quê? Naqueles aventureiros ocidentais. Aqueles são aventureiros. Aqueles, só tem um puto deles que gostam de brincar na África. Aqueles só gostam de brincar na África. Com Putin eles não conseguem, tem medo. Um deles não falou assim. Um deles ocidentais teria falado quando começou a guerra na Ucrânia, disse assim: atacar o Putin é a mesma coisa atacar Deus. Ok? Vocês ouviram o que uma americana falou? Falou ao Macron. Eles até vão dizer: esse homem é um político. Sim, eu vim para vos confundir. Eles estavam, mas isso não é política. Não é política. É a ciência do alto, para dominar todas as outras ciências. Vocês ouviram o que falou o homem lá da América? Falou ao Macron. Falou assim: se não fosse nós, vocês estariam a falar alemão. Sabe por que ele falou isso? Nós é que vos defendemos do Hitler. Vocês tinham força para pararem o Hitler. Nós é que vamos derrotar o Hitler. Por isso vocês não falaram alemão. Até hoje estarão a falar alemão. Em outras palavras, dão graças a nós que vocês não falam alemão. Nós vos ajudamos a continuar a falar a vossa língua. Ok? Então, é assim. Agora veja. Há um dia que o reino de Deus estará acima dos reinos dos filhos dos homens. E alguém vai dizer: mas essa promessa não é do milênio. Sim, vai acontecer no milênio, fisicamente falando. Mas agora vai acontecer espiritualmente falando. Ok? Por isso eu me levantei com muita autoridade e violência para combater contra todo o sistema satânico, para poder derrotá-los e levantar a igreja do Deus vivo e colocá-la sobre o cume dos montes, para que todos os povos da terra possam ver luz e concorrer a ela, como está escrito: e este evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra, então virá o fim. Aleluia. E o povo que está em trevas vai ver luz, até os que habitam na região e sombra da morte. Mas para colocar o reino de Deus, a igreja do Deus vivo, no cume dos montes, isto é, acima dos reinos dos homens, é preciso guerra. Porque eles são um reino também. São reinos, como está escrito, que os reinos dos filhos dos homens passarão para Cristo. São reinos. Tem reinos menores, tem pequenos, tem os médios. São reinos. Então, como você vai estabelecer um reino sem primeiro vencer os reinos existentes? Não é possível. Jesus disse isso. Poderias entrar na casa do valente para poder repartir os bens do valente se primeiro você não maniatar o valente? É impossível. Enquanto o valente está armado, ele terá em segurança tudo o que ele possui. Tem que vir um maior que ele para poder amarrá-lo e depois repartir o seu despojo. E desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. Esta violência é a guerra. Aleluia, as guerras de Elias, que veio para estabelecer o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Então, estás a querer dizer que a igreja vai tomar os reinos dos homens? Não, agora não. Cristo virá para tomar os reinos dos homens para si. Mas agora, para a salvação da humanidade, para a libertação dos cativos, precisamos estar no cume dos montes, acima dos reis, para que os reis não humilhem mais a sua igreja. Para que os reis não ditem as regras sobre a sua igreja. Para que os reis não se sujeitem, não se prostituam, como fizeram na igreja primitiva. A igreja primitiva houve prostituição.
depois de poucos anos, que não foram poucos, a igreja se prostituiu com os reis e se tornaram parceiros do Estado. Essa parceria é prostituição. E se tornaram o corpo e os reis da terra, a cabeça ou as cabeças, sei lá. Ok? Por isso você vai se encontrar no livro de Apocalipse, ela é prostituta porque ela adulterou, se prostituiu, adulterou. Aleluia. Traiu seu marido. E ela gerou também suas filhas prostitutas. Estão aí. E tinha que vir alguém do céu para vir impor ordem outra vez. Resgatar o reino. Desta vez não somente resgatá-lo e fazer crescê-lo. E tirá-lo do vale, do esconderijo e colocar o reino de Deus, ou então a igreja do Deus vivo, acima de todos os montes. E assim os montes vão se humilhar, vão se prostrar. Por isso Isaías fala desses dias. Até os reis vão entender o que nunca entenderam. Até os reis serão instruídos. Aleluia! Glória ao Rei Jesus Cristo. Os reis vão tremer como serpentes. Vão vir, vão se enrolar como serpentes para virem buscar a face do Senhor. Vão se prostrar diante do reino de Deus. Vão respeitar, vão temer o reino de Deus na terra. Até então nunca houve isso. Nunca houve. Como nós não viemos para reinar fisicamente, não viemos para tomar o reino dos homens para nós agora, então viemos para a salvação, mas abatê-los no espírito, humilhá-los para poder libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros, para que, aleluia, tenhamos autoridade sobre eles e assim pudermos salvar muitos, não todos, porque a salvação ainda, nem mesmo com o reino manifesto no cume dos montes, continuará as regras a ser as mesmas. Quais são as regras? Se quiseres. Ok? Se quiseres. Aleluia. Ouvistes, o povo da terra? Então um sinal maravilhoso eu vos deixo. É o grande mover do Espírito. Quando a igreja do reino do Senhor, da salvação de todas as nações, quando o reino de Deus for erguido, elevado no cume dos montes, para ser visto até nos confins, e assim os povos concordam. Isto é o mover do Espírito, isto é o grande avivamento. Aleluia. Na dimensão dos reis. Ok? Como assim avivamento? Eu falo mistérios. Dimensão dos reinos. Avivamento na dimensão dos reis. Existem dimensões. Tem a dimensão dos presidentes, tem dos príncipes e tem dos reis. Tem dimensão, as mesmas dimensões, agora no tocante à religião, das prostitutas filhas, da prostituta mãe e dos seus amantes, seus maridos. Ok? São as três fases. Glória a Jesus Cristo. E nós vamos levar o reino de Deus na terceira fase. No terceiro, aleluia, céu. Para que todos se sujeitem no reino de Deus. Ao reino de Deus. E assim o reino terá autoridade sobre a terra. Autoridade espiritual para impor. Ouviu? Esse é o sinal que eu vos dou. Não será o fim, mas se preparem para o fim. Quando vocês verem o dia do meu poder, quando vocês verem o povo a se apresentar voluntariamente por causa de muito poder, quando vocês verem os reis a respeitarem, a se sujeitarem, a honrarem, a temer com temor, terror e tremor a igreja, então se preparem, porque só faltará o tempo da colheita. Então o sinal é esse, é a grande colheita, a colheita que foi predita, essa é a última colheita, aleluia, o grande avivamento. Os profetas falaram desses dias, os dias da restauração, os dias do grande mover do Espírito, dias de proeza, sinais e maravilhas. É isso somente que vai faltar. Conta-nos a miúde, isto é, sim, quando vocês verem o avivamento começou na sua plenitude, na verdade já temos o mover do Espírito na terra. Já tivemos a primeira parte, estamos a viver isso. Foi uma lástima, uma miséria, infelizmente. Temos que cumprir as regras dos degraus. Agora vamos
passar para a segunda fase do mover do Espírito, que mais ou menos nós chamaremos ele de uma lástima, né, miserável, mas que ainda não será, aleluia, o fim do mover. E daqui a 4 anos, eu vos dou mais 4 anos para vocês verem, aleluia, essas coisas que eu estou a vos falar. Isto é, o dia do meu poder, o cume do monte do Senhor, então o monte do Senhor sendo erguido no cume dos montes. E então começará o grande avivamento da história da humanidade. O maior de sempre. É o tempo da colheita. Os frutos já estão a amadurecer. E eu vos enviarei para vocês irem colher onde vocês não trabalharam. Multidões e multidões e multidões, aleluia, conhecerão a verdade. E o evangelho vivo será pregado até nas regiões recônitas, até aonde Jesus até hoje não foi nomeado, será nomeado. E os pecadores ouvirão e se converterão. Sim, até reis. E então, o período que vai seguir é o período em que o reino de Deus vai se manifestar para a grande colheita, colheita de almas, libertação do povo cativo. É assim a luz a brilhar na terra, é a glória do sol a se mover na terra, até ao eclipse total. O que vocês chamam? Eu não estou a falar do eclipse que Jesus falou que o sol não iria dar a lua como um sinal depois da aflição daqueles dias, no tocante à sua vinda. Não. Estou a falar que vai haver um eclipse. A grande tribulação é um eclipse. O que é um eclipse? Eclipse é o cruzamento de 2 planetas, no tocante ao Sol como planeta que ilumina outros planetas, como a Terra, e a Lua fica à frente do Sol, e a Terra não recebe a luz do Sol. E se a Terra não recebe a luz do Sol, então o dia vira noite. E você vai encontrar que o reino de Deus será tirado da terra. O filho que a mulher do Apocalipse 12 nasce será tirado da terra. Então, quando ele for tirado da terra, é o eclipse. O mundo vai ficar escuro, espiritualmente falando. E vai começar os dias que Jesus falou. Quando verdes a abominação do assolamento que foi predito estar onde não está, onde não deve estar, quem lê entenda. Não vou repetir. Marcos 11, 14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito pelo profeta Daniel, estar onde não deve estar, quem lê entenda e atenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. O que é isso? Abominação do assolamento. No livro de Daniel, você vai encontrar abominação desoladora. É a profanação generalizada, começando em Jerusalém, isto é, no oráculo, no lugar santo, onde se colocará a imagem da besta, ok? E todos serão obrigados a adorarem a besta, a imagem da besta, e beijar esta imagem. Será colocada no templo que será edificado pelo anticristo. Hoje não temos templo em Jerusalém. E é uma das causas do conflito. Nem mesmo o Trump, com a sua vivacidade e sua eloquência e coragem, conseguirá erguer o templo para os judeus. No seu primeiro mandato, conseguiu tirar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, mas ainda assim houve muito barulho. Nem mesmo com suas eloquências, suas maluquices, vai conseguir erguer o templo. Não vai. Edificar o templo de Salomão, como ontem foi chamado, da casa de Davi, implicaria destruir a mesquita dos muçulmanos que está lá
no Monte Moriá, no lugar onde estava o templo. Entenderam? E não será possível. Só um conseguirá. É o anticristo. Ok? Então, ele, depois dos primeiros 3 anos e meio que ele construiu o templo, em paz, da falsa paz, no segundo 3 anos e meio, ele vai quebrar as alianças e vai colocar a imagem dele lá no Santo dos Santos, para que seja adorado, não somente lá e outros lugares da terra. E a marca 666 será colocada. Ninguém vai ser forçado a beijar, nem tampouco se vos ensinaram, vos enganaram. É mentira. Até o diabo respeita essa regra. Qual é a regra? Cada um faz o que quiser. A única coisa que o diabo faz é pressionar, seduzir, pressionar. Usa todos os métodos para ver se as pessoas voluntariamente o façam. Amém? O diabo faz isso. Deus não. Deus voluntariamente e com harmonia e amor, ele prega e mostra a verdade. Ou sim ou não. Ou vida ou morte. E cada um deve escolher. O diabo pressiona. Cria métodos coercivos. Ainda assim, continua a voluntariedade para fazer a vontade, quer de Deus como do diabo. Então, Jesus disse, vocês ouviram que Daniel escreveu no seu livro? Que haveria a abominação da desolação, ou do assolamento. Quando vocês verem que este boneco estará num lugar onde não deve estar, no Santo dos Santos, esse é o sinal que vai começar a grande tribulação. Viu? Deus sempre usa sinais. Eu vos dei o sinal que vocês estarão, não que vai começar, que estarão se preparar, que a grande tribulação a qualquer momento viria. Quando terminasse a colheita, viria a grande tribulação. E a grande tribulação não pode vir com o Espírito Santo na terra. Com o reino de Deus na terra. Porque ele disse, há um que resiste até que do meio seja tirado. Disse Paulo. Enquanto do meio não for tirado, também o filho da perdição não pode se manifestar. E o filho da perdição é a besta. Por isso, no livro do Apocalipse, que o filho será arrebatado para o trono do Pai, onde vai reger as nações com vara de ferro. Entenderam qual filho? O filho que é gerado pela mulher do Apocalipse 12. Esse não é Maria, não é Evangelho, não é igreja, não é Israel. Ok? Seus tolos, idiotas. Aleluia. Estão a entender? Então, quando vocês verem esse boneco no Santo dos Santos, no santuário, então quem estiver na Judeia, disse Jesus, fuja para os montes. E quem estiver no telhado ao descer, corra sem entrar em casa para ir buscar sapato. E quem estiver no campo, não volte na cidade. Porque aquele é o dia marcante que vai começar a grande tribulação. Onde haverá regras rijas, restrições, ok? Perca de direitos, tudo isso, perseguição ferronha, matança, um novo holocausto se levantará na terra. Desta vez, não é somente para os judeus, para todos os povos da terra. Principalmente aqueles que ensinaram a verdade, no tempo que se chama graça. Ok? Grande tribulação. Dias de aflições. Difíceis. Mas o que vocês estão a viver agora não é grande tribulação. Veja, por exemplo, vocês estão a viver o cumprimento do Apocalipse entre vocês. Estamos a viver os dias de abertura dos céus. Mas como então se o Apocalipse é manifestação da grande... Não. Quem que te disse que só na grande tribulação que o Apocalipse começaria a se manifestar?
Ah, mas tu disseste que o Apocalipse não era do presente, daquele tempo, sim. Seria do tempo do fim. E nós estamos no tempo do fim. Essa é a última geração. Ok? O Apocalipse fala desse avivamento. O nascimento deste filho no livro de Apocalipse 12 é a igreja, é o reino de Deus, é o avivamento. O avivamento não é na grande tribulação. Ok? Os céus se abririam, começariam a se abrir antes da grande tribulação. Aleluia. Então, nós estamos a viver os dias apocalípticos. Estamos. Não da grande tribulação. Que antevenham a grande tribulação. Já se abriu o primeiro céu. E o segundo céu também se abre. Quando se abriu o primeiro céu, houve um sinal na terra. Sabe qual é o sinal? A Rússia atacou a Ucrânia. Mas antes mesmo que se abrisse o primeiro céu, houve uma peste que chegou até a abertura do primeiro céu. Eu não estou a falar da peste bovina, mas sim dos macacos. Milhões e milhões morreram na peste que se chama coronavírus. A Rússia corajosamente, não timidamente, atacou a Ucrânia no nariz do Ocidente. 3 anos passaram e nós vimos muita coisa acontecer nesses 3 anos. Houve terremotos em vários lugares. Houve guerras, golpes de estados. Dissoluções de governos. Aquecimento dos mares e do próprio quem? O sol, sei lá como vocês chamam isso. A Terra alcançou o seu epicentro do aquecimento desde que há termômetros para medir a temperatura da Terra. O Oceano Pacífico aqueceu, trazendo tantos furacões, tufões, não sei quem, para a costa. E alguém vai dizer, mas essas coisas sempre houveram. Vais ver a diferença. Essas coisas sempre houveram, mas dessa vez com maior intensidade e superando os seus recordes, os recordes de si mesmo. A queda dos aviões superando o recorde em pouco tempo é incrível. As notícias são desoladoras. Afundamento de barcos. É o primeiro céu. Até a África, que não tem registros de terremotos, foi visitada. A terra treme todos os dias. Incêndios incríveis, assustadores, que devoraram cidades. Uma coisa nova. Guerras, violência. O segundo céu é só ver o que está a acontecer com a abertura do segundo céu. O Trump aparece com muita força, violência, sim, violando as regras. Por que o Trump está a violar as regras de convivência, de irmandade, até os amigos, ele está a perturbar? Vais encontrar na abertura do segundo céu, foi dito que se matassem um contra o outro. Tira a paz da terra. Quer dizer, até os amigos viraram inimigos. América de costas viradas com o Ocidente. Um contra o outro. A paz seja tirada da terra. E matem-se uns aos outros. E agora? É só o princípio. Ainda não é grande tribulação. Podem fazer pazes, podem reunir, podem criar todo o ambiente para tentar impedirem a guerra mundial. Não vão conseguir. Não vão. É só ver Israel.
parecia que haveria paz com a mais, ou então poderia parar aquele que é. Quando vocês assustarem, outra vez. Porque o espiritual é que domina o físico e manda. Aconteceu no espírito, inevitavelmente acontecerá no físico. O físico é fotocópia, é escravo do espiritual. E tereis o terceiro selo. João viu, quando se abriu o terceiro selo, saiu um cavalo preto. E o cavalo tinha uma balança na mão. Uma medida de farinha por um dinheiro. Não destróis o vinho e o azeite. Isso não é na grande, é agora. Daqui a pouco. Daqui a alguns mais anos vai se abrir o terceiro selo. Falência financeira. Colapso econômico. E vocês ainda vão ver o quarto selo. O cavalo amarelo e o seu cavaleiro a marchar na terra. E o cavaleiro que estava em cima do cavalo tinha na sua testa escrita morte. E o inferno lhe seguia. Então, neste selo é a junção de todas as pragas associadas a mais uma. Isto é, pestes, guerra, fome, associado ao quê? O ataque das bestas, dos animais ferozes contra a humanidade. Porque será o fim para poder começar o que eu acabei de falar aqui. O grande mover do Espírito. Todo avivamento é precedido de grandes catástrofes. Eu vos falei quando eu estive no monte. Eu disse que haveria um grande avivamento na terra. Mas antes haveriam grandes catástrofes. Quando eu falei, não tinha coronavírus, não tinha guerra da Ucrânia, não tinha guerra de Israel, não tinha guerra entre Irão e Israel, não acontecia o que está a acontecer agora. Eu vos falei, grandes catástrofes precederiam o grande avivamento. Enquanto nos aproximamos para o fim da guerra da libertação, as catástrofes vão aumentando. Todos os mundos, vocês estão assustados. Fingem que vocês não estão a ver a terra. Nunca se viveu o que está a se ver agora. Rumores de guerras, violência, é incrível, instabilidade política, convulsões sociais, terremotos. A natureza está em rebeldia com o homem. Furacões, tempestades, não sei o quê. A terra está a gemer, com dores de parto. Vai gerar o quê? Os filhos de Deus. Aleluia. Morte. Ouviu? Está a vir aí o selo da morte. Não que nos primeiros selos a morte não reinou sobre os pecadores. Coronavírus matou quantos milhões na terra? A guerra da Ucrânia matou quantos? Os terremotos, os furacões, os magnatas a morrerem, a perderem, os famosos a irem para as cadeias, os crimes a aparecerem. Eu disse que quando a luz começa a brilhar, o oculto começa a se revelar. Eu disse que avivamento também é precedido de grandes escândalos. Escândalos na política, escândalos na religião, escândalos em tudo. Aleluia! O oculto a se revelar na terra. A fama a desaparecer dos famosos. Os fortes vão se tornando fracos. Os poderosos fracos. Os livres a se tornar escravos. Homens poderosos serem perseguidos e as suas famílias. Ricos a perderem riquezas. Magnatas a morrerem facilmente. Isto, escândalo. Onde estão os todos poderosos pregadores do Evangelho na terra? Vão sumindo. Os que ainda persistem a meio gás, não têm mais aquela proeminência, a fama, o poder, o domínio que eles tinham na terra. Perderam. Vocês não estão a ver? Estão a dormir, né? Estão a fingir que vocês não estão a ver. Eu vim falir todos. Minha missão é trazer falência nas obras do diabo. E não é só em Angola.
No mundo inteiro. Quem ainda está com a sua fama vai perdê-la. Porque aqui só vai existir um famoso. Só. O reino de Deus é que vai ser o famoso. Onde está o T.D. Jakes? Onde está o Benny Hinn? Onde está o T.B. Joshua? Onde estão os pastores crises? Onde estão os profetas de Angola? Os cantores gospel de Angola? Os famosos? Desapareceram no tempo. Não estão a fugir na Europa. Todos doentes. Eu vim acabar com o sistema. Não há nenhum império que vai predominar aqui. Ou vai persistir diante do homem de Marrocos. Não há. Não há partido, não há reino, não há ninguém que vai poder parar diante do rugir do leão. Só tem que ter um leão que vai rugir aqui. Os leõezinhos têm que se esconder se querem viver. Bramiu o leão, quem não vai temer? Aleluia! Ouvistes? Ouvistes? Por isso, se preparem para a grande tribulação. Mas antes disso, tereis o grande avivamento. Para a salvação, para a libertação. E depois sereis perseguidos. E vocês vão entrar neste período de assolamento, ou então da abominação do assolamento. E eu vou vos preparar quando chegar esse dia. Pois a palavra é: não temais. Aleluia. Porque aquele que está convosco, estará convosco até na consumação dos séculos. E os séculos vão se consumar. Ouviram? Ninguém vai ficar de pé. Todos têm que se vergar. Quem quiser viver tem que se tornar capim humilde. Tem que se dobrar diante do leão. Só vai ter um leão aqui. Se existem ainda outros leões, o leão do céu vai perseguir outros leões para devorá-los. Toda vez que o leão rugir na terra, vai prestar bem atenção se tem um outro leão. Quem responder, está mal. Quem não responder, vai viver. Quem responder, então está a dizer que estou aqui. Declaração de guerra. Não se esqueçam. Aquele que é de cima é sobre todos. Ok? E não perde guerra. Desta vez eu vim para triunfar. É restaurar tudo. Aleluia. Eis aqui a minha exortação. Agora entenderam, né? Resistam bem o sinal que eu vos dei. O grande avivamento. A festa dos tabernáculos. A grande festa. Aleluia. Simbolicamente, ontem e hoje, nas coisas exatas do reino de Deus. Porque é a última festa judaica, da mais importante. Então, é o último avivamento, a última manifestação do reino de Deus na terra. Quantas vezes se manifestou? 2. Essa é a segunda. Em Israel foi simbólico. É chegado até vós o reino dos céus, disse Emmanuel. E eu outra vez faço manifestar o reino que foi maniatado, capturado na Roma. Por isso vocês estão a ver na Roma, estão a chorar. É o reino que eu lhes tirei. Agora eu vou tirar o reino dos reis, na mão dos reis. Viu? Cada um tem uma parcela. As filhas têm uma metade, a mãe tem uma metade, tinha, já lhes tirei. E os reis têm a última metade, a maior, a parte maior. 40% no quem? Nos maridos. 30% na mãe e 30% nas filhas. Já lhes tirei essas partes todas. Estou a perseguir agora que está com os seus amantes. E eu vou tirar. Vou tirar na mão do Lula. Os últimos 40% serão resgatados nas mãos deles. E assim, aleluia, chegará o dia do meu poder e o meu povo vai se apresentar voluntariamente com santos ornamentos e todos terão medo e virão a Deus com temor, terror e tremor. Aleluia, por causa de muito poder.
Entenderam? E eles virão como serpentes, arrastando-se, joelhos desconjuntados. Não haverá força para ficar em pé diante de um Deus santo. Ainda bem que desta vez não colocaremos fel, porque senão iríamos vos condenar outra vez como Moisés condenou os filhos de Israel. Não que Moisés teria os condenado, porque não achou fé nele, e assim teve que cobrir o seu rosto para que eles não vissem a glória transitória. Se aquele ministério da condenação veio em glória, quanto mais o ministério do Espírito Santo não excederá em glória, não vamos cobrir o rosto. E a glória que vai se manifestar em nós vai levar os pecadores a se compungirem. Vamos chorar como no dia do Pentecoste. Varões galileus, o que devemos fazer para entrarmos no céu? E aí os pregadores vão dizer: arrependam-se e creiam no Evangelho e sereis salvos, aleluia. E vossas culpas serão apagadas e vocês vão experimentar dias de refrigério na presença de Deus. E eu estou a perguntar: onde estão os falsos profetas de Angola? Onde estão aqueles que me desafiaram? Vocês ainda estão de pé? Eu vou vos tirar tudo. Eu vim falir tudo. Se ateus que não têm nada a ver com o Evangelho estão a falir, coitado do Didi, está na cadeia. Mas percebi que é da origem angolana. O Didi. Onde estão? As grandes cantoras gospel de Angola. Foram onde? As mamães, os grandes profetas. Ah, não, eles estão aí. Não, mas só um está a falar, ou estão a falar no gabinete. Só um está subindo no telhado para falar. E ninguém consegue lhe responder assim. Olha, Peperi. Aquietem-se e saibam que eu sou o que sou. Bramiu o leão, quem não vai temer? Falou o Senhor Jeová, quem não vai profetizar? Aleluia! Verdadeiramente o tempo está cumprido. Eu vim para isso. É para impor ordem. Eu tenho prumo na minha mão. Eu vou endireitar os caminhos tortos. Eu vou aplanar as estradas escambrosas. Aleluia! E vou abater os lugares altos. Quero os montes como os outeiros. E vou elevar a sua igreja, saindo do vale para o cume dos montes, para que os povos da terra possam ver luz, possam ver a salvação. Ouviste? Roma está a chorar. Subestimaram o inimigo. Esse foi o vosso erro. Disseram que é impossível. Como está escrito: eu sou a rainha, a poderosa, sua miserável, desgraçada, pobre, cega, nua. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Aleluia. E colírio para que a tua cegueira desapareça. E também vestidos para que a tua nudez não apareça. E agora vocês não compraram o ouro provado no fogo, não compraram o colírio das mãos de Jesus, não compraram o vestido comprido que tapa a nudez, e vocês sustentaram o vosso ouro podre com a vossa cegueira, a vossa pobreza, miserável, desgraçado, cego, não. Tudo isso. E eu estou a vender o ouro provado no fogo. Estou a vender o colírio. Estou a vender os vestidos sem dinheiro. Eu estou a vender água e vinho. Estou a vender vinho e leite. Estou a vender pão e água. Aleluia. Sem dinheiro. Ouvinde. Aleluia. Comei de graça. Glória a Jesus Cristo. E a mesa está a ser servida. E o povo está a ser liberto. É incrível o que já está a acontecer entre nós. As pessoas estão a ser compungidas com as minhas mensagens. Vocês um dia criaram, ninguém pode ouvir esse homem, porque vocês sabiam que as minhas mensagens têm poder para convencer os pecadores. E vocês disseram: não, tem imã, as palavras dele, senão você vai sair da igreja. Não tem como vocês manter o povo no esconderijo. Não haverá esconderijo possível, porque diante de Deus ninguém consegue se esconder. A luz, quando brilhar, ninguém pode tapar. Não há peneira ou sombra, não há nada. Não há sombra de variação, não há. Tudo, a luz do dia vai brilhar. Porque não se acende a candeia para se colocar debaixo da mesa, mas sim no velador. Nem tampouco pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte. A luz vai brilhar, já começou a brilhar.
e com intensidade, vai aumentando, e o povo vai vendo, e as pessoas que estão a se deparar só com o meu rosto, com minhas mensagens, já estão a ser compungidas, uns estão a chorar, e não sabem nada, estão a me perguntar, por que quando eu ouvi a voz desse homem, comecei a chorar, por que quando eu vi o rosto dele, comecei a chorar, e todos os meus pecados estão a aparecer, sim, já vos falei de antemão, e isso é só para começar, daqui a 4 anos, glórias, e as pessoas não precisarão vir para a igreja para se converterem. Lá na rua, ficarão prostrados, clamarão pelos seus pecados. Vão dizer, eu sou um pecador, salva a minha alma, eu sou um pecador, salva a minha alma, Jesus. E as pessoas receberão o Espírito Santo nas ruas, aleluia. Porque Deus prometeu encher a terra com a sua glória, com a sua glória. E toda a carne vai saber quem é que está falando na terra. Diga amém. Elias já está na terra, e na sua terra. Não é só na terra. Veio na sua terra. Aleluia. E não somente, e manda na sua terra. Sem oposição. Porque o mundo e a sua plenitude pertencem a Deus. E Ele faz o que lhe apraz. Ele se compadece com quem Ele quiser se compadecer. Ele endurecerá a quem Ele quiser endurecer. E ninguém vai lhe perguntar, por que tu fazes isto? E Ele vai te perguntar, quando eu fiz essas coisas, tu estavas lá? Tu conheces o caminho do vento? E onde nasce a geada? Para você me perguntar, oh seu barro, seu caco, tu estás a perguntar ao oleiro, aquele que te fez, por que me fizeste assim? Aleluia. Ou você está a pensar que os vossos mestres, cegos espirituais, vossos mestres não sabiam que Elias voltaria? Eles sabem. Todo mundo sabe das trevas. Todos sabem que Elias viria. Todos sabem que Elias viria para puni-los. Todos sabem que viria um antes de Emanuel descer para vir reinar. Viria um com o prumo na sua mão. E com a espada. E com machado. E com martelo. Eles sabiam que Elias viria para tomar o reino. Toma o teu trono. Toma o teu trono. Desta vez, nem os demônios podem dizer, vieste antes do tempo. Quer nos atormentar antes do tempo? Não. Eles sabem que o tempo não era aquele de tormento. Eles sabem que o tempo agora é este de tormento. Pois o tempo de a cachorrada acabou na terra. Até os reis têm que respeitar a igreja. Vocês violaram a igreja, profanaram a igreja. A igreja foi a vossa prostituta. Escravizaram a igreja. Fizeram da igreja segundo o vosso belo prazer. E maltrataram ela. Lhe honraram maltratando ela. Pois com a corrupção. E agora nasce dos escombros a igreja viva. O reino de Deus, aleluia, se manifesta na terra com poder. Pois o amigo do dono da igreja está na terra. O amigo do dono da igreja está na terra. E por isso está a libertar a noiva do Cordeiro. Está a libertar a noiva do seu amigo. Está a ornamentar a noiva do seu amigo, com ornamentos santos, para que seja um povo zeloso e de boas obras. Quem poderia imaginar que a África seria essa nação? Quem nem pensou nas vossas mentes, vós os tolos? Mas eles sabiam que da África viria, por isso vocês foram escravizados, africanos. Por isso foram maltratados com muito ódio, porque eles sabiam que é da África onde viria a libertação. E a libertação poderia custar caro a eles que são da semente do maligno. Por isso Satanás vos perseguiu com muito ódio, vos maltratou, vos entregou aos ocidentais, aos brancos, e vos maltrataram com dureza, e até hoje continuam a vos maltratar. E eu vim vos libertar da escravidão, do pecado. E vocês ainda estão a repetir a história dos filhos de Hebreu. Quem te constituiu príncipe e juiz entre nós? Mas a história também vai se repetir entre vocês como se repetiu entre eles. A este Moisés a quem eles rejeitaram, dizendo, quem te mandou para você ser o nosso líder? A esse Deus enviou como libertador. Ouviu?
A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal da esquina. A África deveria, glória a Jesus, se alegrarem. Levantaram falsos libertadores como Simão Kimbongo e Simão Tou, que vieram falar em nome da África, da negritude. Eu não vi falar em nome da África, eu vi falar em nome de Deus para libertar todos os povos da terra. Agora, meu endereço é a África, sim, não pode se negar isso. Made em África, sim, a capital é África. Angola, quem poderia imaginar que Angola seria essa nação que foi escolhida? Porque se vocês foram cegos, não sabiam porque que a Guerra Fria terminou em Angola. Vocês não sabiam? Não sabiam por que Angola foi o território onde terminou a Guerra Fria. Antes dos muros de Berlim cair. Porventura, não foi aqui em Angola que começou, aleluia, o fim da Guerra Fria? Não foi aqui onde, glória a Jesus, as armas da Guerra Fria se mediram? Havia guerra entre eles? Não. Não foi aqui onde os americanos e os russos se atacaram? Não foi aqui os cubanos e os sul-africanos mediram força? Não foi aqui? Não foi nos acordos de Nova York, sim, que determinaram tudo? Não foi. Determinaram o quê? Não somente a independência da Namíbia, o fim do apartheid, sim, e depois a queda dos muros de Berlim. Não foi aqui? E vocês depois vêm e se gloriam politicamente. Nós, não são vocês. Deus. Aleluia. 27, 27. Contem 3, 27. 27, 27, 27. E a África, em vez de se alegrar, como está escrito, alegrai-vos, ó filha de Sião, porque o Senhor vos enviou um ensinador da justiça, e a seu tempo ele vai derramar sobre vós chuva, temporais serôdia, e os lagares vão transbordar, assim como as eras de trigos e não sei de quem, demonstram nada. Mas eu tenho a certeza por causa da cidade que ainda, então, a casa não foi erguida, elevada no cume dos montes, entende-se? Ainda vocês não podem ver luz, ainda vocês estão cegos, ainda vocês estão nas cadeias, mas eu vou vos libertar das cadeias. Eu vou. Mas para você não perder a libertação, eu te aconselho, não blasfeme, não atire pedras, não blasfeme contra aquele que está a falar na terra, porque senão você será arriscado, não vais ver esses dias, como aconteceu com o capitão que duvidou da providência de Deus, da boca do profeta Eliseu, e Eliseu disse, tu vais ver e não vais comer, mas a mim digo, tu nem vais ver esses dias, se você começar a falar à toa, que você não sabe, não fala à toa, fique em silêncio, ok? Toda blasfêmia contra, aleluia, a obra de Elias, gera morte. A resposta é a espada. Porque Elias não vem somente com salvação, vem também com juízo. Então a grande tribulação vem aí. Mas antes, o grande avivamento. Elias Weza. Elias Weza aqui, ó. Elias quer vos curar. Vocês estão doentes? Aqui está o Elias para vos curar, tá? Chama Elias. Não chama o presbítero, não. Chama Elias dessa vez. Alguém está doente entre vocês? Então chama o Elias. Elias vai te curar. Coloca a mão no lugar de enfermidade e eu vou te curar. E ele enviou sua palavra, e a sua palavra lhes curou. Sejam todos curados doentes, em nome de Jesus Cristo. Os que têm hemorragia, já estancou. Fluxos estancados, gripe estancado. Tosse desaparece, câncer desaparece, açúcar no sangue, sim, depressão, opressão, possessão maligna sai. Qualquer que seja o nome da enfermidade, paralisia, qualquer que seja o nome, há um nome que está acima de todos os nomes. E esse nome se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, pelo nome de Jesus, todos os doentes sejam curados e outras causas. E vocês que estão a interceder por doentes lá distante, não estão ao vosso lado, também a palavra é a mesma. Vai e cura essa pessoa intercedida pelo teu filho, pela tua filha. Em nome de Jesus Cristo. O meu Deus vos abençoe, vos guarda, vos livra e vos conceda os desejos dos vossos corações, as petições que vocês estão a lhe fazer, segundo a vossa fé. Recebam em nome de Jesus Cristo, se for da vontade dele, claro. Glória a Deus. Manda testemunho. Você que estava a sentir dor, faz teste.
Você que estava com hemorragia, vai no banheiro. Você que estava com câncer, faz teste. Você que não ouvia, você que não falava, fala. Você que não via, vê. Que não ouvia, ouve. Que não andava, anda. Levanta-te e anda. Levanta esse braço. Essa perna que estava paralisada. Começa a marchar agora. Você que foi curado, estou à espera da tua exaltação ao Filho de Deus. Glorifica Jesus, testemunhando o que Ele está a fazer agora. Estou à espera. Quem é que foi curado? Aqui todos são curados. Aleluia. Já não pede mais nada, crê somente. Até que você está a entrar agora. E já estás curado, já recebeste. Crê somente. A tua fé te salvou. Pela fé, os antigos alcançaram as promessas. Mesmo tendo praticado fé e justiça, não alcançaram a promessa. Não as promessas, a promessa. É o poder que está a se manifestar na segunda casa. É a glória que está a se manifestar na segunda casa.